Olá, crianças, eu sou o pastor Celso. Hoje nós queremos contar a historinha da Páscoa. Você conhece? Mas antes de tudo, o que nós devemos fazer? Isso! Juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu. Bondoso Deus, Tu és um Deus maravilhoso, que através da Tua palavra me dá tudo aquilo que eu preciso. Continue, Senhor, a me dar sabedoria. Continue também dando sabedoria ao papai e à mamãe e a todas as pessoas. É o que eu te peço e o faço em nome de Jesus. Vamos lá? Juntos? Amém! Este é Jesus, que é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, Ele ensinou a todas as pessoas sobre o amor de Deus e curou muitas pessoas de suas doenças. Jesus fez muitos milagres, acalmou a tempestade e até ressuscitou as pessoas da morte. Os líderes judeus não gostavam do que Jesus estava fazendo, ou como ele alegou ser filho de Deus, e por isso eles fizeram um plano para prender Jesus, para se livrar dele de uma vez por todas. Judas, um dos discípulos de Jesus, concordou em trair Jesus e entregá-lo aos líderes religiosos por algumas moedas de prata. Jesus estava em um jardim orando e Judas mostrou aos soldados onde Jesus estava. E então Jesus foi preso e levado para os líderes para que pudesse decidir o que fazer com ele. Jesus foi apresentado diante do alto conselho e eles perguntaram para ele se ele era realmente o Messias, o Salvador dos judeus. Os líderes perguntaram a Jesus se ele estava afirmando ser o Filho de Deus. E então Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. O conselho estava furioso e eles gritaram dizendo que Jesus era culpado e que ele merecia a morte. Então eles levaram Jesus ao governante romano chamado Pilatos, e ele ouviu as acusações contra Jesus. Mas Pilatos não achou que Jesus fez algo de errado. Ele achou que Jesus era inocente. Então Pilatos disse que iria punir Jesus e depois libertá-lo. Mas a multidão continuou gritando cada vez mais alto: crucifica-o, crucifica-o, queremos ele morto. E por causa da pressão da multidão, Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para ser crucificado. Os soldados machucaram muito Jesus, bateram nele e cuspiram nele. As roupas de Jesus foram rasgadas e tiradas dele, e uma coroa feita de espinhos foi colocado em sua cabeça. Ele foi tão espancado que ele mal podia ficar de pé sozinho. E então ele foi forçado a levar uma cruz muito pesada até uma montanha. Mas Jesus não conseguiu suportar o peso da cruz
e então ele precisou de ajuda. Uma vez que Jesus chegou ao lugar onde ele seria crucificado, que era chamado de A Caveira, os soldados pregaram Jesus no alto de uma cruz e esperaram para que ele morresse. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, muitas pessoas gritavam para ele: se você realmente é o Filho de Deus, salve-se da cruz, desça daí. Mas Jesus sabia que tinha que morrer para que os nossos pecados, o meu e o seu, fossem perdoados. Então, ao meio-dia, a escuridão caiu por toda a terra e 3 horas depois, Jesus deu o seu último suspiro e finalmente morreu. Naquele exato momento, o véu do santuário do templo, que separava os sacerdotes do lugar sagrado de Deus, se rasgou ao meio e toda a terra tremeu. Um soldado, observando tudo, disse: este homem realmente era o Filho de Deus. Então, um homem chamado José de Arimateia veio e colocou o corpo de Jesus em uma tumba. 3 dias se passaram e parecia que não havia mais esperança. Mas bem cedo, no domingo de manhã, algumas mulheres foram ver o túmulo de Jesus e quando elas chegaram lá, descobriram que o túmulo estava vazio e que Jesus não estava mais lá. E então um anjo apareceu e disse: não tenha medo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Com isso, as mulheres se lembraram de que Jesus tinha lhes dito. Jesus disse que ele ressuscitaria ao 3º dia. E então as mulheres saíram correndo para contar aos discípulos o que elas tinham visto e ouvido. E então, pelos próximos 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e muitos outros. Jesus mostrou para os seus discípulos que ele estava vivo e bem, e os ensinou que o que ele fez era a única maneira de salvar a cada um de nós da morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Legal, né? Vamos orar de novo a Deus, agradecendo a Ele por mais esse momento em nossas vidas? Junte as mãozinhas, feche os olhinhos e conversamos com o Papai do Céu. Bondoso Papai do Céu, te agradeço por me ensinar a respeito de Jesus. É bom aprender do amor que Ele teve por mim, por papai, por mamãe e por todas as pessoas. Continue, Pai amado, a me ensinar, que eu possa crescer em sabedoria diante de Ti e de todas as pessoas. É o que eu te peço e o faço em nome de Jesus. Vamos todos? Amém! Amanhã é Páscoa e você já sabe o real significado da Páscoa. Que você possa aproveitar. Eu sei que papai e mamãe muitas vezes preparam as coisas gostosas nesse dia. Que o amor de Jesus esteja na sua vida, hoje e sempre. Tchau! Até semana que vem!